Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, como que vocês estão? Desde já quero agradecer a sua atenção, tá? Hoje vamos estar iniciando mais uma aula, vai ser a lição 4. A gente está seguindo aquele cronograma que eu passei no grupo, tá? Um domingo sim, um domingo não. O domingo que não tiver, a gente não vai estar passando a aula na sequência e vamos estar pulando a aula. Então, neste domingo vai ser a aula 4, aí a gente vai pular o próximo domingo, no outro vai ser a aula 6, tá bom? Tamo junto. O título da lição de hoje é Eu Devo Ser Assim? Já iniciamos essa lição com um questionamento, que vai ser bem interessante. Eu estava lendo essa lição e estudando a mesma e achei muito legal. Eu acredito que vai falar muito aos nossos corações. O texto bíblico está no livro de Gálatas, no seu capítulo 5. A gente vai estar lendo do versículo 16 ao 26. Peço que você acompanhe juntamente comigo essa leitura, tá bom? Gálatas 5, do 16 ao 26. O título dessa leitura aqui, A Vida pelo Espírito. 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estareis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mas se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Uma leitura bem interessante, né? Mais uma palavra do apóstolo Paulo direcionada a Gálatas. Que interessante, né? Eu devo ser assim, porque quando a gente erra, a gente para e pensa, mas por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? E aí vem esse questionamento, mas Deus me fez para ser assim? Eu devo ser assim? E nem sempre é o que Deus quer, mas muita coisa acontece para que possamos aprender, né, com essa vida, para que tenhamos experiência para ser transmitida para outras pessoas. O texto destaque, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Isso a gente acabou de ler, tá? Tá em Gálatas 5,16. E eu falo para vocês, tanta coisa que eu já fiz na minha vida. Eu não sou velho, mas eu já fiz muita coisa. E quantas vezes eu me deparei com o meu erro e fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz isso? Por que eu decidi seguir este caminho? Porque a vida é assim o tempo todo. A gente tem dois caminhos a seguir. E às vezes e nem sempre a gente pega o caminho correto, né? O caminho o qual a gente deveria seguir. A gente às vezes pega o caminho errado para aprender, para bater cabeça,
para entender que não é daquele jeito, mas sim de uma outra maneira. A vida é assim, cheia de coisas, né? Cheia de aprendizados, ou melhor. A vida é cheia de aprendizado no qual a gente tem que errar para aprender, para lá na frente a gente não voltar a fazer o mesmo erro. Mas nem sempre a gente tem que errar para aprender. Às vezes a gente aprende só de observar. Às vezes a gente aprende evitando o caminho tortuoso, sabia? Vendo alguns exemplos da vida. Então você não tem que viver errando para aprender, mas sim você tem que ver os exemplos da vida e ver o que a palavra traz para nós. Que quando você está baseado na palavra de Cristo, você vai pensar de uma forma diferente. E nem sempre você vai estar batendo na sua cabeça, porque a palavra ela nos traz luz. Diz lá no Salmo 119, né? Que a palavra é luz para o nosso caminho. E a palavra é luz para o nosso caminho, de fato. Porque quando você está baseado na palavra de Cristo, você analisa, você estuda, você não anda de qualquer jeito. E é isso. A palavra é vida para a nossa vida. Vamos estar lendo aqui um trecho da nossa apostila, tá? Que esse título aqui diz, né? Toda pessoa é má. Todos nós somos más. Nós não somos más, porque Cristo não nos fez para sermos más. Mas somos nós, que às vezes escolhemos o caminho errado. A maioria das vezes somos nós que decidimos andar de forma errada. Mas não é que a nossa natureza é má, porque Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então Ele nos fez para buscarmos ser perfeito, buscarmos ser mais parecido com o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo. Então, nós não somos de fato má, mas sim a nossa carne, as nossas vontades que nos fazem ser pessoas más. Porque lá no Éden, Deus criou Adão e Eva. E Ele fez para serem imagem e semelhança de Deus. Porém, o homem teve a iniciativa e se colocou na posição de decidir tudo o que ele queria fazer, de fazer conforme a sua vontade. E Deus ele não quer que andemos conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade dele. Porque se andarmos conforme a nossa vontade, a gente vai errar, a gente vai cair, vai tropeçar. Mas conforme a vontade de Cristo e conforme o que Ele nos traz através da sua palavra, a gente vai andar correto. A gente vai andar alinhado, a gente vai se desviar dos erros. Não que você nunca vai errar, não que você vai ser perfeito, porque perfeito só Jesus mesmo. Mas a gente tem que nos basear no exemplo dele, no que ele nos trouxe, no que ele nos deixou, né? Para que possamos ser mais semelhante a Cristo, né? Que a nossa rotina venha a ser, que as pessoas vejam mais de Cristo na nossa face, isso que eu queria dizer. Que as pessoas venham parar e analisar e falar, caramba, você é diferente. Mesmo sem conhecer você, ver Cristo na sua face. Isso é interessante, né? Que a gente possa passar mais por isso. Porque você vai ficar feliz porque você sabe que você tá enquadrado no que Cristo quer para a sua vida. Vamos estar lendo aqui. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tudo o que Deus fez é bom. Então, não toda pessoa quer má, porque quem te fez foi Deus. Então, Ele te fez para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa do bem, para ser uma pessoa que toma boas atitudes, que toma boas decisões, sabe? Porém, e ainda no Éden, o homem se deixou seduzir pelo pecado. Isso lá em Gênesis 3. E a sua natureza foi integralmente corrompida. O ser humano passou a ser dirigido não pelo desejo colocado por Deus em seu coração. Tá vendo? É aí que está a fonte dos nossos erros.
Porque a gente não quer ser dirigido pelo desejo que o Espírito Santo, o desejo que Deus colocou no nosso coração, mas sim pela nossa má natureza. E a nossa natureza, a nossa carne, ela deseja sempre fazer o que vem na nossa mente. Deseja fazer aquilo que vai te agradar, que vai te trazer uma alegria. Mas nem sempre essa alegria, essa felicidade que a carne quer te conduzir, ela vai te levar a um caminho bom, a um caminho produtivo, a um caminho que vai te aproximar de Deus. Porque a carne só nos leva a coisas que nos distanciam da presença do Pai. Sabia? Ela só nos direciona a estarmos longe de Cristo. É por isso que vivemos essa luta constante contra a carne. Porque o mundo, ele lança diversas redes, diversas coisas que vêm para chamar a nossa atenção. Mas como assim, André? Como assim diversas coisas? Como eu sempre falo, né? Ele usa diversas formas para roubar a nossa atenção, para que não venhamos ter tempo para as coisas de Deus. De fato, gente, eu sofro muito com isso, porque o mundo ele tem várias coisas que nos chamam a atenção. Então, às vezes, eu quero estar envolvido com as minhas coisas, mas não quero me comprometer com aquilo que me dá trabalho, sabe? Aquilo que me dá trabalho, aquilo que eu tenho que parar para pensar e me comprometer. Porque assim, tudo aquilo que nos traz um comprometimento e que nós temos uma certa dificuldade para entender e para nos lidar com aquilo, porque a palavra de Deus a gente tem uma dificuldade sim para entender, para lidar, para se comprometer. A gente não quer se comprometer. A gente quer se comprometer com aquilo que agrada a nossa carne. Não é verdade? Isso é fato. A gente se compromete com aquilo que nos agrada, aquilo que nos traz uma alegria, aquilo que alegra a nossa carne. Mas Deus ele nos chamou para que possamos nos alegrar em espírito, porque Deus ele é espírito e é verdade. E é isso que Ele quer para você, que a gente possa despertar esse desejo de estar mais comprometido com as coisas de Deus, de estar mais comprometido com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não é fácil, gente. Somos jovens e vivemos num tempo que o mundo está investindo pesado para roubar os jovens da presença do Senhor. De diversas maneiras, o inimigo ele tem trabalhado. Ele tem trabalhado através dos games, dos filmes e séries, dos desejos da nossa mocidade, andar de moto, rolê de moto, e diversas coisas, gente, com a fornicação, prostituição, com as drogas, com os bailes. Diversas maneiras ele tem agido para roubar a atenção do jovem. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, jamais. Ele quer que nós venhamos nos humilhar. Aí é que dói, porque a nossa carne, ela não quer ser humilhada. Ela não quer, se deixar jogada de escanteio. Ela quer sempre estar em evidência. Ela quer sempre estar sendo alimentada. Mas que venhamos alimentar mais o nosso espírito, gente. Coração, um comprometimento na palavra do Senhor, buscar estar vendo coisas mais produtivas. Eu estou no meu Insta lá, aí aparece uma live sobre a palavra de Deus. Geralmente a gente vai e joga na nossa barra de rolar, gente, passa por aquilo. Mas por que a gente não pode parar e tirar um tempo para ver uma coisa da parte de Deus? Agora, se é um vídeo de um tema que atrai a nossa atenção, a gente dedica o nosso tempo àquilo. Mas aquilo que vai sacrificar a carne é difícil, né, gente? Mas a gente precisa fazer mais disso. Eu falo de mim. Eu não estou falando aqui como uma pessoa que não, como eu posso falar? Que não passa por isso, que é só para vocês. Primeiramente está passando aqui em mim, gente, essas palavras. Por quê? Eu preciso me consertar. Eu preciso melhorar em muitas coisas na minha vida, eu reconheço isso. A gente precisa reconhecer que a gente precisa melhorar. Porque quando você reconhece que você precisa melhorar, automaticamente você vai tomando postura. Automaticamente você vai vendo que você não deve seguir aquele caminho tortuoso, mas sim se desviar da face do mal. Que possamos pensar juntos, gente, que a gente precisa melhorar.
Porque o que está acontecendo aí, gente, é mais um dos sinais que Jesus está voltando. Jesus está às portas e Ele quer que você venha ser salvo. Ele quer que você venha ser salvo na presença dEle e venha ser arrebatado naquele grande dia. Que possamos, chegar lá e que possamos naquele momento estar em comunhão com Cristo. Que possamos estar comprometidos com Ele neste momento. No momento que Ele vier. Não só no momento que Ele vier, porque se você estiver esperando por aquele momento, ou melhor, se você estiver... O que eu estou querendo falar para vocês é que a gente não sabe o momento, então que a gente tem que estar como? Sempre comprometido. Sempre na prática da palavra de Cristo. Porque quando você está na prática, se Ele vier amanhã, você está comprometido. Se Ele vier depois de amanhã, você vai estar comprometido. E que possamos não nos cansar na presença do Senhor. Assim nos cansar e desistir, mas sim se humilharmos, nos colocarmos sempre aos pés do Senhor, pois necessitamos disso para sermos salvos. E aqui, seguindo aquela leitura, mas pela má natureza humana, que faz tudo o que é contrário ao Espírito Divino. A gente sabe que de fato é isso, A nossa natureza, ela nos conduz a fazer tudo ao contrário do que Deus quer. Não é verdade, gente? Porque por nós, a gente não quer estar envolvido com as coisas. A gente quer estar longe dessas coisas, de comprometimento com coisa de Deus. A gente quer estar distante mesmo. Mas Deus não nos chamou para sermos assim. Uma coisa bem interessante também. Já reparou? A nossa vida é como se fosse uma competição constante, A gente está competindo sempre com alguém para receber a atenção de uma outra pessoa. Seja isso no nosso lar, a gente compete com o nosso irmão para ser o preferido do pai ou da mãe. A gente compete na escola para ser o preferido da professora, para ter um destaque ali numa nota. Ou às vezes para quando a gente estiver desmotivado, sem vontade de estudar, a gente não tomar a nota vermelha, não é verdade? Porque eu já fiz isso. A gente se esforça para ser destaque na empresa, para ser melhor que alguém na empresa, para que você venha a ser reconhecido num dia difícil e quando eles querem mandar embora, você não seja aquele que vai ser mandado embora. A vida é uma concorrência constante, não é verdade? Aí eu estava lendo aqui a lição e eu vi um pouco sobre a história de Jacó e Esaú. É uma história bem interessante. A gente vai estar lendo cedo aqui. Jacó e Esaú. Vai estar lá no capítulo 25 e do 25 ao 27 de Gênesis. Se você quiser dar uma lida depois, é bem interessante. Há muito tempo atrás já havia maldade, como já lemos ou já vimos essa história, Como já lemos ou até já ouvimos essa história de Jacó e Esaú. É uma história bem conhecida. Jacó, na sua má intenção, compra a primogenitura de Esaú com um prato de lentilha. E depois, com o apoio de sua mãe, Rebeca, engana o seu pai, que já estava cego e muito farto de dias. E se passando por seu irmão Esaú, toma a bênção do seu irmão, seu próprio irmão. Desde cedo, muita coisa estava errada. Desde cedo, muita coisa estava errada naquele tempo lá, Porque Jacó era ligeiro e Esaú não dava devida atenção para as coisas de Deus e do seu pai naquele tempo. Assim, sabe? Não dava aquela devida atenção e foi enganado por Jacó. Jacó, na sua maldade, seu irmão chegou cansado do seu serviço e tudo. Cansado, de caçar. E ele oferece um prato de lentilha. Meu irmão, eu quero te dar um prato de lentilha pela sua primogenitura. E ele, na sua inocência, não entende. Não, eu já estou farto de dia, eu estou cansado, amanhã eu posso morrer, tudo bem. E ele vende a sua primogenitura, troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, na sua esperteza, mais na frente,
ele se passa pelo seu irmão com o apoio da sua mãe. Você vê como que a divisão às vezes é dentro da casa dos crentes, porque eles eram crentes, servos de Deus, mas deixaram as coisas ruins, as concupiscências da carne tomar a frente. E a mãe apoiou o filho a enganar o pai para tomar a bênção do seu irmão. E Jacó foi e se passou pelo seu irmão, usou a roupa do irmão, ajudou, a mãe fez aquele guisado, ele levou para o seu pai, e tudo para tomar a bênção do irmão. Isso trouxe uma grande divisão entre eles, certo? Que Esaú queria se vingar do seu irmão com todas as custas. E nessa história, muita coisa ruim vai acontecendo. Muita coisa ruim vai acontecendo até que eles se encontram há muito tempo lá na frente. Só que eu vejo uma coisa bem interessante, né, nessa história. Que Esaú, ele deixa pra lá, sabe? Ele esquece, ele fala que não vai se vingar mais. No final, vemos o agir de Deus, né? Na história dos dois irmãos, restaurado. Vamos de novo. No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando a união novamente. Aquela família, a união novamente daquela família. Não esqueça Deus. Oh, meu Deus. Vamos de novo. No final, vemos o agir de Deus na vida desses dois irmãos, restaurando e unindo novamente. Restaurando e unindo novamente aquela família. Não se esqueça, Deus nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia. Mas a decisão de sermos guiados por Ele é de obedecer a palavra de Deus inteiramente. A decisão é inteiramente nossa. Esaú abriu mão da sua vingança para retomar sua amizade com seu irmão. Comece a mudar nas pequenas decisões dentro de sua casa, ao responder sim ou não ao pedido de seus pais e irmãos. Me desculpem aí pelo desfoque aqui, mas estamos voltando ao foco. E aí, quando os seus pais te pedem para fazer alguma coisa, como é que fica a situação? Quando aquela pia está cheia de louça e sua mãe ou seu pai pede para você lavar, como é que fica? Você murmura? Eu sei que não é uma coisa boa, porque eu também não gosto muito de lavar a louça, mas e aí? Às vezes a gente tem que abaixar a cabeça e fazer, gente, porque tem alguém que é superior a gente que está pedindo. É assim, uma autoridade no lar. Então a gente tem que se comprometer sim em fazer. E a gente não devemos, a gente deve fazer como Esaú. Assim que ele viu seu irmão, sabe, que eles começaram a conversar, ele desistiu da sua vingança de destruir a vida do seu irmão. E quis se unir novamente ao seu irmão. Isso é interessante. Porque a gente não deve guardar maus sentimentos no nosso coração, raiva, sabe, ira, e deixar com que aquilo venha se prolongar em nossas vidas. Porque isso também é o que a carne quer que façamos. Porque a carne, ela é coordenada pelo inimigo da nossa vida. E tudo isso aqui que a carne quer é para nos conduzir ao quê? À perdição. Para nos conduzir ao distanciamento da presença de Deus e à nossa morte espiritual e carnal. Isso é fato, gente. E voltando ao que eu estava falando, a gente deve sim nos sujeitar às autoridades, seja no lar, seja na nossa congregação, seja na rua. Sim, nos comprometer quando houver uma ordenança que a gente tenha que fazer alguma coisa, sim, nos colocar na presença e fazer. Buscar seguir o que o pessoal falar pra gente fazer, os nossos pais, nossas mães, e andar em união. Isso é importante, que possamos andar em união com o nosso próximo, com o nosso irmão, com os nossos pais, a nossa família. Isso Deus se agrada. Isso é o que Deus quer mais da gente. Ele espera isso da gente. E a nossa carne é assim, né? A gente vive uma luta constante. Por quê? Às vezes a gente faz o que a gente não queria fazer. A gente faz através da nossa carne o que o Espírito não quer que a gente faça, né? A palavra mesmo diz que o Espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Mas a gente não pode usar essa palavra ao favor da nossa carne. Ah, minha carne é fraca. A minha carne é fraca e eu não consigo deixar de pecar e de errar. Tá? Aí você tá o quê? Tá dando razão para suas vontades. Tá apoiando o seu pecado. Não pode ser assim. Tô falando isso, no caso, se eu mesmo estiver apoiando meu pecado, outras pessoas, ou até nós mesmos. A gente não pode pensar desse jeito. Ah, minha carne é fraca. Sim, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Você é fraco, mas aquele que te guia e aquele que te fortalece, ele é forte. E ele pode te dar força para você renunciar às suas vontades, às vontades da sua carne. Beleza? Aí eu vou estar lendo lá em Romanos, capítulo 7, do 14 ao 19. Do 14 ao 19. Sobre o mal que a gente não quer fazer, mas a gente acaba cometendo. Sobre aquilo que a gente não quer fazer, mas a gente acaba fazendo. Beleza? Romanos 7, do 14 ao 19. A natureza pecaminosa. 14, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo, pois o que não quero, isso não faço. Porque o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Interessante o 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A nossa vida é assim, gente. Às vezes a gente não faz o que a gente de fato tem que fazer. Mas aquilo que a gente não deveria fazer, a gente acaba fazendo. A gente acaba pecando e muitas das vezes entristecendo e desagradando ao nosso Pai Celestial. Mas quando você passar por isso, lembra que você tem um Espírito fiel que intercede pela sua vida com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Sabe quando você pensa em fazer o mal, mas você sente que você não deve fazer e às vezes você acaba fazendo? Você entristece o Espírito Santo às vezes. Eu entristeço o Espírito Santo. Mesmo assim, ele não desiste de você. Lembra que louvou aqui? Ele não desiste de você. Assim é o nosso Deus para conosco. Ele não desiste da nossa vida. E ele mandou o Consolador, um Espírito que está presente contigo todos os dias da sua vida. Então, quando você achar que você está sozinho, você não está sozinho, porque o Espírito Santo está com você em meio às suas dificuldades, em meio às suas limitações. Ele está contigo para te ajudar. Creia nisso. O Espírito Consolador está contigo para te ajudar. Você não está sozinho. Tá bom, gente? E não é fácil. Essa caminhada não é fácil, gente. Passamos por muita dificuldade. Passamos por muitas coisas que vêm para testar a nossa fé. Mas você é forte, você consegue vencer. Jesus, ele trouxe o exemplo dele. Ele passou para que quando a gente passar pela dificuldade, venhamos lembrar do que ele fez, do que ele passou, para que não venhamos desfalecer, mas sim termos mais fé nele. Estamos chegando aqui na conclusão dessa lição, tá? Eu já quero agradecer a atenção de todos que estão acompanhando até o final. Conclusão. Apesar da natureza humana se colocar contrária à vontade de Deus, ele nos enviou o Espírito Santo, pelo qual podemos viver uma vida diferente, seguindo a vontade divina. Não se deixe levar pela natureza humana, mas se coloque em submissão à vontade de Deus. Que coisa linda!
Não se deixe levar pela sua carne, pela sua natureza humana. Mas sim se coloque em submissão ao que Deus quer para a sua vida. Seja submisso à vontade de Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer. Quando a gente se compromete e se submete a fazer o que Ele quer, a gente tem vida. E Ele te chamou para que você venha ter vida e vida com abundância. Amém? Tamo junto, pessoal. Até a nossa próxima aula e desde já agradeço a atenção de todos.